Queridos amigos, estamos aqui. Vou tentar fixar o tema hoje aqui, que eu não consegui até hoje fixar esse tema. Não consegui ainda fixar o tema aqui nossa página e nossa live. Eu demorei alguns minutos aqui que eu estava colocando um café. Um café engraçado que hoje em dia eu consigo tomar café expresso sem açúcar nenhum. Se eu for em sua casa e você passar um café para mim, o café caseiro mesmo, né? Aquele café feito no coador, eu tomo com um pouco de açúcar, mas também tomo sem. Aí me perguntaram outro dia, mas professor, o café expresso é muito amargo. Como é que você conseguiu tomar sem açúcar? Eu fui fazendo uma técnica interessante. Deixa eu anotar aqui o tema de hoje. Eu fiz uma espécie de desmame do açúcar. Porque eu fui colocando 3 gotinhas de açúcar no meu café, reduzi para 2, depois eu fui reduzindo mais. Houve um momento então que simplesmente eu não tinha mais vontade de açúcar, né? Não tinha mais vontade nenhuma. Então eu fui perdendo essa coisa do açúcar com o passar do tempo. Então fica a dica aí, se você quiser diminuir seu açúcar no café, faça um desmame. É uma dica boa aí, viu, para vocês, meus queridos, vários amigos aqui. Muitos amigos queridos aqui. O nosso tema de hoje é um tema, eu acho que de todas as lives, essa live vai ser uma das lives mais práticas para vocês, todas foram muito úteis, obviamente. Mas essa live vai ser de uma utilidade realmente muito grande, porque o tema é muito prático, é um tema que tanto interessa para quem faz concurso, para quem é bacharelando, para quem é advogado. É um tema prático, de alta importância para todos vocês, meus amigos do coração. Um cafezinho com vocês aqui, ó. Todos convidados, meus amigos queridos. Eu já vou desativar os comentários, porque às vezes fica tremendo a imagem. Fica meu abraço a todos os amigos que estão chegando aí. Vamos falar hoje sobre causas excludentes de responsabilidade civil. Tá, o tema está aí embaixo, eu anotei aí. Veja só, quando você fala... vamos começar o tema agora, né? Eu tô animadíssimo com essa live de hoje. Quando você fala em causas excludentes de responsabilidade civil, meus queridos amigos, vocês estão se referindo a uma matéria de defesa. Como assim, Pablito, uma matéria de defesa? As causas que excluem a responsabilidade civil, elas são manejadas em defesa nas demandas de responsabilidade. Então, por exemplo, eu ajuizei uma demanda de responsabilidade contra você. Em linguagem bem coloquial, eu ingressei contra você com ação de perdas e danos. Eu imputei a você responsabilidade civil. As causas que excluem a responsabilidade civil, prestem atenção nisso, são os elementos de defesa do réu. Então, o réu, na demanda de responsabilidade civil, ele maneja essas causas excludentes. Traduzindo, Pablito, o que o réu, em geral, alega quando ele é demandado no âmbito da responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva? Muito bem, o que eu vou estudar hoje é isso. Tá? As causas que excluem a responsabilidade. Em outras palavras, o que o réu pode alegar em sua defesa quando a ele é imputada a responsabilidade civil? Então, em geral, quando o réu é demandado em responsabilidade civil, ele alega o quê? Ele alega, meu amigo Bruno, um abraço, Brunão, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, não é isso? Então o que vamos estudar aqui agora é algo de grande importância para quem faz concurso e para quem advoga, para qualquer bacharel em direito. Porque você estuda a responsabilidade civil, ok, mas você também tem de aprender a se defender da responsabilidade civil. É o que eu vou estudar aqui hoje com vocês. Como você se defende em uma demanda de responsabilidade civil. E como eu tenho neurose de clareza, eu vou dividir em etapas a minha explanação. Eu vou começar falando de 2 importantes causas que excluem a responsabilidade civil, a legítima defesa e o estado de necessidade.
tá? Legítima defesa e estado de necessidade. O conceito de estado de necessidade e de legítima defesa eu não vou dar aqui, porque é um tema que você vê em penal, isso aí. No estado de necessidade, você lembra, há uma colisão de interesses jurídicos, de maneira que um dos sujeitos, no estado de necessidade, ele atua voluntariamente para remover uma situação de perigo. O exemplo clássico do estado de necessidade é os náufragos que vão lutar por uma tábua no meio do mar, não é? Aí um dos náufragos afoga o outro, atuou em estado de necessidade. A legítima defesa, vocês também conhecem, ela não é igual ao estado de necessidade. Porque na legítima defesa, o sujeito atua diante de uma agressão injusta da outra parte. Fred Didier sacou uma arma para me dar um tiro. Eu, então, atuando em legítima defesa, dei um tiro. Deus é mais, viu? Tiro de flores. Eu dei um tiro de flores em Fred primeiro. Legítima defesa. Então, preste atenção. Eu não vou dar o conceito, mas vocês conhecem. O que o aluno não sabe, aliás, vocês sabem isso, mas às vezes esquecem. Pablito, estado de necessidade e legítima defesa podem ser alegados no campo cível? Podem sim ser alegados no campo cível. Porque o Código Civil diz, no artigo 188, incisos 1 e 2, que o estado de necessidade e a legítima defesa podem afastar a ilicitude do ato. Ou seja, o estado de necessidade e a legítima defesa, por afastarem a ilicitude do ato, podem ser alegados como causa excludente de responsabilidade civil. Traduzindo, não é só no campo penal que o réu pode alegar estado de necessidade ou legítima defesa, também no campo cível ele pode alegar, para evitar a responsabilidade civil. Você sabia disso? Artigo 188 do Código Civil Brasileiro. O detalhe, veja só, o detalhe que nem todo mundo sabe, e aí vai uma armadilha perigosa de concurso, para concurso público e para a vida prática. Olha isso. O estado de necessidade e a legítima defesa, Pablito, são causas que excluem a responsabilidade civil? Sim. Artigo 188 do Código Civil. O estado de necessidade e a legítima defesa podem ser alegados na área civil? Sim. Para evitar, para excluir responsabilidade civil. O problema está nos artigos 929 e 930 do Código Civil. Por quê? Porque são dois artigos perigosíssimos. É o tipo de artigo que faz você sair da prova de um concurso e chorar. Se você não conhecer eles, você sai e chora. Porque todo mundo aprendeu que legítima defesa e estado de necessidade excluem a responsabilidade civil. Se Fred tentou me matar e eu antes saquei a minha arma e atingi Fred, ele não morreu, mas eu atingi ele. Ele não pode depois querer que eu indenize ele, porque eu atuei em legítima defesa. Tá claro isso, né? Estado de necessidade, legítima defesa, excluem responsabilidade civil. Artigo 188 do Código Civil. O que nem todo mundo sabe, aí vem isso aqui é uma pegadinha das piores. Preste atenção. É que à luz dos artigos 929 e 930 do Código Civil, 929 e 930, se atuando em estado de necessidade ou legítima defesa, o sujeito atinge um terceiro inocente, o sujeito terá de indenizá-lo, cabendo uma ação regressiva contra o verdadeiro culpado. Vou repetir. Pablito, eu posso falar no concurso que estado de necessidade e legítima defesa exclui responsabilidade civil? Sim, está na lei, ok. Mas acrescente para o examinador. Todavia, excelência, se o sujeito, atuando em estado de necessidade ou em legítima defesa, atinge um terceiro inocente, terá de indenizá-lo, cabendo uma ação regressiva contra o verdadeiro culpado. Artigos 929 e 930. Como eu tenho neurose de clareza, que é uma marca de nossos livros, de nossas aulas, eu vou dar um exemplo para vocês com o estado de necessidade, tá? O sujeito estudou muito para passar no concurso, muito, passou no concurso
E o sonho da vida dele era comprar um Audi A8. Não sei nem se existe. O sonho da vida dele é um Audi A8. Tem gente que ama carro, né? Ama carro de paixão. Aí o sujeito disse, meu sonho é um Audi A8. Ele passou no concurso e durante 5 anos foi economizando cada centavo do salário dele. Não trocava, não mudava roupa, não ia para um restaurante melhor com a namorada, para comprar o carro. Ele juntou lá os, sei lá, 500 mil reais e foi comprar o Audi A8. Não sei nem se existe Audi A8, viu? Ele foi na concessionária, pagou à vista e sentou no carro, sentiu aquela sensação maravilhosa. Aí disse ao vendedor, poxa, eu vou para casa. Aí o vendedor falou, senhor, doutor fulano, nome fictício, doutor Carlos, o senhor não vai fazer o seguro do carro? Ele, não, o que é que vai acontecer? Eu moro aqui a 300 metros em linha reta, no final da avenida aqui. Então o doutor Carlos pegou o Audi, tá? Para quem chegou agora, eu vou lhes mostrar por meio de um exemplo que, atuando em estado de necessidade ou mutatis mutandis legítima defesa, se um terceiro inocente é atingido, o sujeito vai ter de indenizá-lo, cabendo uma ação regressiva contra o verdadeiro culpado. Vou dar um exemplo agora. Estou voltando para cá. Então o cidadão comprou o Audi, tá? E disse, pô, o que é que pode acontecer? Faça o seguro depois. Eu moro a 400 metros aqui, linha reta. Ele pega o Audi e vai. Papai, que carro maravilhoso. No meio da avenida, aparece uma criança engatinhando. Abre os braços e fala assim, papá, papá. O cidadão estava a 120 km no Audi e a criança apareceu próxima a ele. Figurem a imagem mentalmente. A criança aparece, papá, no meio da pista. Imagine que do lado direito do motorista havia um penhasco, um penhasco, queda livre, tá? Do lado esquerdo da avenida havia o muro branco da mansão de Fred e Didier, uma mansão riquíssima. E aí o sujeito vai, meu Deus, uma criança no meio da pista. Esse sujeito tem 3 alternativas. Ele pode voluntariamente fazer 3 coisas. Alternativa 1, virar o carro para a direita, cair no penhasco e morrer. Ele não é suicida. Alternativa 2, meu Deus, uma criança. Passar por cima da criança, ele não é maluco, não é homicida. E alternativa 3, que eu faria e você também. Atuando em estado de necessidade, eu voluntariamente, para salvaguardar o interesse da vida da criança, eu desvio da criança voluntariamente e arremesso o meu carro no muro branco da casa de Fred e Didier Júnior, para arrebentar a casa de Fred. Pablito, você, Carlos, que estava guiando o carro, terá de indenizar Fred? Professor, não é? Porque, afinal de contas, quem estava guiando o carro atuou em estado de necessidade. E você disse que, à luz do artigo 188 do Código Civil, quem atua em estado de necessidade ou legítima defesa exclui a responsabilidade civil, está isento de responsabilidade. É ou não é? Não. Por quê? Repetindo para quem chegou agora. Estado de necessidade e legítima defesa excluem responsabilidade civil? Sim. Todavia, se ao atuar em estado de necessidade ou legítima defesa, como nesse caso, em que Carlos foi desviar da criança, se ao atuar em estado de necessidade, ele, o sujeito, agride o interesse jurídico de um terceiro inocente, que é Fred, os artigos 929 e 930 do Código determinam que o sujeito que estava atuando em estado de necessidade deverá indenizar o terceiro inocente, Fred. É verdade. Cabendo ao Carlos, o condutor do Audi, o dono do Audi, ajuizar uma ação regressiva contra o verdadeiro culpado. Quem? Os pais da criança, que deixaram a criança solta no meio da rua. Peraí, professor. Então, de acordo com o exemplo que você deu, o sujeito guiando o Audi para salvar a vida da criança desvia voluntariamente e destrói o patrimônio de Fred, terceiro inocente. Nesse caso, o cidadão que guiava o Audi terá de indenizar Fred? Sim.
Mas professor, então quer dizer, ele está indenizando, ele está praticando um ato lícito, porque ele está atuando em estado de necessidade, e ainda assim vai indenizar Fred? Sim. Isso já caiu em concurso. Quando o sujeito atua em estado de necessidade ou em legítima defesa e agride um terceiro inocente, ele tem de indenizar o terceiro inocente. É estranho isso, é esquisito, porque o sujeito estava atuando de forma lícita, mas é uma responsabilidade civil que a lei admite. Artigos 929 e 930, derivada de um ato lícito. Lícito. O Carlos que guiava o Audi praticava um ato lícito quando desviou da criança para não matá-la, estado de necessidade. Mas como ele atingiu um terceiro inocente, Fred Didier, ele terá de indenizá-lo. É uma responsabilidade derivada de ato lícito, cabendo uma ação regressiva contra o verdadeiro culpado. Então veja, estado de necessidade ou legítima defesa podem excluir responsabilidade? Podem. Todavia, repito, se ao atuar em estado de necessidade ou legítima defesa, um terceiro inocente é atingido, o sujeito terá de indenizá-lo, cabendo uma ação regressiva contra o verdadeiro culpado. Vocês percebem a importância do que eu estou ensinando a vocês? Então eu abordei duas causas excludentes aqui: legítima defesa e estado de necessidade. Claro, a live é mais leve, é mais sintética, o tempo é curto, mas mesmo assim a live sempre terá profundidade. Ela nunca vai ser superficial. Falamos da legítima defesa e do estado de necessidade. Acontece que também são causas que excluem a responsabilidade civil, anote aí, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal. Repetindo, meu amigo Marcelo, também são causas excludentes de responsabilidade civil, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal. Pablito, você falou da legítima defesa e do estado de necessidade, ok. Você agora está falando do exercício regular de direito e do estrito cumprimento do dever legal, que também são causas que excluem a responsabilidade civil, ok. Eu pergunto, professor, o Código Civil tem algum artigo que trata do exercício regular de direito e do estrito cumprimento do dever legal? Essa pergunta é boa. Porque para a legítima defesa e para o estado de necessidade, você tem os incisos 1, primeira parte, e 2 do artigo 188. Aí o aluno me pergunta, mas Pablito, e para o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal, também tem artigo no Código Civil? Essa questão é boa. O Código Civil, ele só faz menção expressa ao exercício regular de direito, no artigo 188, inciso 1, segunda parte. Repetindo, o Código Civil, ele só faz menção expressa ao exercício regular de direito. Inciso 1, segunda parte do artigo 188. Quem atua no exercício regular de direito não tem responsabilidade civil. É uma causa que exclui a responsabilidade. Mas, Pablito, e o estrito cumprimento do dever legal? Não está na lei? Não precisa estar na lei. Conforme nos lembra o grande professor, o monstro, viu, doutores? Monstro, José Frederico Marques, o exercício regular de direito, a noção de exercício regular de direito, engloba a de estrito cumprimento do dever legal. Então, na linha do pensamento de José Frederico Marques, quando o Código faz referência ao fato de que quem atua no exercício regular de direito atua sem responsabilidade civil, não é necessário fazer menção ao estrito cumprimento do dever legal. Porque quem atua no exercício regular de direito, tá? Essa ideia, essa noção de exercício regular de direito engloba a de estrito cumprimento do dever legal. Pablito, você pode me dar exemplos? Geralmente os exemplos de exercício regular de direito estão no campo das relações privadas, geralmente. E geralmente o estrito cumprimento do dever legal está mais voltado para ações administrativas, de natureza pública, mas não importa. Quem atua em exercício regular de direito ou em estrito cumprimento do dever legal, desde que não haja excesso, abuso,
não tem responsabilidade civil. Porque o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal são causas que excluem a responsabilidade civil. Exemplo, porque a live tem que ter exemplo. Tem que ser a live da vida. Exemplo. Exercício regular de direito. Um exemplo clássico esse que eu vou dar agora. Porta giratória no banco. A porta giratória do banco, o próprio STJ já disse, exercício regular de direito do banco, é o RESP 144 4573. O exercício, o banco quando coloca a porta giratória do banco é um saco, eu acho chato. Então eu chego lá, a gente fica um pouquinho tenso, vai travar, não vai, tem que tirar os... É um exercício regular de direito do banco. Ah, eu vou ingressar com a demanda contra o Bradesco ou Itaú, porque tem uma porta giratória. É um exercício regular de direito do banco, claro. Não pode haver abuso no caso concreto. Eu conheci uma pessoa, um advogado, o que eu vou contar a vocês, ele contou numa aula minha, ele foi na minha aula, um excelente advogado, ele era pós-graduando pela UFBA, pela UFBA. Ele foi na minha aula contar o caso dele. Minha aula era de responsabilidade civil. Ele foi pagar uma conta, tem muitos anos isso, viu, num determinado banco, a porta giratória barrou ele. E aí ele precisava entrar no banco naquele dia. As pessoas entravam e ele não conseguia entrar. E o segurança, muitas vezes, aquele rapaz que está ali, tenha paciência, ele não é preparado para a abordagem relacional. Ele é preparado para a segurança. Então, o segurança foi abordar ele, disse, não, o senhor não vai entrar. Aí ele foi, senhor, eu preciso entrar no banco. O segurança, tire isso. Aí ele tirava, abria a maleta dele, tirava tudo, tirou tudo. Ele falou, professor Pablo, eu cheguei e disse, eu preciso entrar no banco, senhor. O senhor vai ter que tirar a camisa. Ele levantou a camisa. Tirar isso, tirou. Ele disse, senhor, eu preciso entrar no banco. Aí o segurança falou, o senhor só entra, segundo ele, se o senhor tirar a roupa. Ele fez uma coisa que eu não faria. Ele fez assim, ok, eu vou ficar sem roupa. Ele estava tão revoltado, segundo ele, com a forma pela qual ele foi abordado, que ele tirou a roupa. Quando ele estava de cueca, o gerente veio em desespero na direção dele. Tá? O final é feliz, porque eles fizeram um acordo, ele e o banco indenizou ele. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é um exercício regular de direito do banco a porta giratória. Isso exclui a responsabilidade civil do banco. Mas não pode haver abuso. Não pode haver excesso. Um outro exemplo de exercício regular de direito, quer que eu dê? Um outro exemplo? Guarda-volumes em supermercado. O guarda-volumes em supermercado também, é um exercício, é uma manifestação de exercício regular de direito. Você entrou no mercado, a pessoa diz assim, bom dia, senhor. Bom dia, o senhor está bem? Poxa, que bom. Por gentileza, o senhor poderia botar a sua mala, a sua bolsa ali no guarda-volumes? É um exercício regular de direito do supermercado. O problema está na abordagem, porque às vezes o excesso ocorre na abordagem, né? Aí está o problema. Eu me lembro que há muitos anos, eu não vou dizer onde, foi em outro estado da federação, uma cidade muito querida para mim. Eu fui dar uma aula, eu me lembro como se fosse hoje, e fui comprar uma blusa branca social para mim, não sei se eu não levei a minha. Eu fui num shopping almoçar e eu estava olhando um prato, num restaurante de comida por quilo, um prato com almôndegas e molho. E eu estava com a sacola da camisa social que eu comprei na minha mão. Veio um funcionário do restaurante, me deu 3 tapas no ombro. A sacola o senhor deixa no guarda-volume, mais ou menos assim. Veja, na hora eu tomei um susto, né? A abordagem da pessoa... veja, o guarda-volumes é um exercício regular de direito. O problema é a abordagem. Até hoje eu fico pensando, meu Deus, será que aquele cara pensou que eu ia pegar as almôndegas e botar na sacola de compras? Eu vou roubar, vou furtar almôndegas, né? Vou furtar almôndegas com molho. Então veja, guarda-volumes em supermercado também é exercício regular de direito ou em outro estabelecimento. A grande questão é a abordagem. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Por falar em exercício regular de direito, o exercício regular de direito, ele exclui a responsabilidade civil. Ou seja, quem atua no exercício regular de direito,
quem atua no exercício normal de um direito, de forma não abusiva, não tem responsabilidade civil. Ok? Ok. Eu vou dar um exemplo agora, emblemático, de um julgado impressionante do STJ, em que a tese do exercício regular de direito foi alegada pelo réu em defesa, mas não foi acatada pelo STJ. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, emblemático. Eu vou tirar esse exemplo, vou pedir licença a vocês do meu volume 3, tá? É um julgado emblemático do STJ, esse aqui. O relator foi um gigante que atuou no STJ, um gigante, o ministro Salvo de Figueiredo, tá? O ministro Salvo de Figueiredo. Ouçam só o exemplo aqui, um exemplo em que o réu alegou exercício regular de direito para se eximir de responsabilidade. O STJ não acatou a tese. Ouça só, esse julgado, para mim, foi um dos mais impressionantes que eu já li. Ouça só, ouça só. Responsabilidade civil, empregada doméstica, suspeita de furto, trancamento no apartamento, queda do edifício, suspeita de suicídio. Os patrões suspeitaram que a empregada estava furtando. Ok, se for um flagrante, eu dou a voz, qualquer particular pode dar a voz em flagrante. Fico com ela e chamo a polícia. Não. Trancaram a mulher num cômodo do apartamento. Trancaram a empregada, a pobre da moça. Simplesmente ela caiu janela abaixo. Janela abaixo. E aí, segundo o julgado, os réus alegaram que trancaram ela no apartamento no exercício regular de um direito. O ministro disse negativo. O exercício regular de um direito não pode agredir o direito alheio. Não pode. O que eu acho que aconteceu, até hoje eu penso nesse julgado aqui. Esse julgado aqui é o RESP 164391. 164391 do Rio de Janeiro. Até hoje, o que está na minha cabeça é o seguinte: trancaram a moça no apartamento, tá? Suspeitando que ela furtou, não sei quanto tempo ela ficou presa. Ela deve ter tentado, raciocinem comigo, passar pela janela, pelo parapeito, de uma janela para a sala, por exemplo, e caiu. Eu deduzo que tenha acontecido isso. E aí esses réus disseram, não, nós trancamos ela no exercício regular de um direito negativo. A tese não foi acatada pelo STJ corretamente. E o estrito cumprimento do dever legal, Pablito? Recapitulando para quem chegou depois. O estrito cumprimento do dever legal é uma manifestação do exercício regular de direito. E desde que não haja abuso e excesso, repito, quem atua em estrito cumprimento do dever legal não tem responsabilidade civil. É o caso do oficial de justiça que arromba um apartamento para cumprimento de uma ordem judicial. É o caso do policial que faz uma revista no suspeito em que há desconfiança da prática de crime. Desde que não haja abuso, quem atua no estrito cumprimento de um dever legal não tem responsabilidade. Outro exemplo, o raio-x do aeroporto. O raio-x do aeroporto, tá? Os funcionários da Infraero estão ali atuando no estrito cumprimento de dever legal. Então, desde que não haja excesso nem abuso, não há responsabilidade civil. E eu destaco aqui o recurso especial 622-365 do Rio de Janeiro. 622-365 do Rio de Janeiro. Para quem atua na área federal, sobretudo. Olha que interessante. Nesse recurso aqui, o STJ disse o seguinte: ao atender solicitação expressa da autoridade fiscal, tá? Receita Federal. A Receita Federal solicitou que o banco desse informações sobre um correntista. Então, ao atender solicitação expressa da autoridade fiscal, em obediência a um comando da lei, cuja desconsideração ensejaria multa, age a instituição financeira, prestadora de informações à Receita Federal, em estrito cumprimento do dever legal. Então o sigilo bancário não é absoluto. Então o banco, quando dá informação para a Receita, atua no estrito cumprimento de um dever legal. Ou seja, é uma causa que exclui
também a responsabilidade civil. Falamos da legítima defesa e do estado de necessidade, falamos do exercício regular de direito e do estrito cumprimento do dever legal, e eu avanço aqui, porque também são causas que excluem a responsabilidade, o caso fortuito e a força maior. Sobre caso fortuito e força maior, eu não vou falar, porque nós tivemos uma live em que eu praticamente só falei nisso. Você lembra da live? Pandemia e coronavírus? Então, quem porventura não tem assistido, veja no site O Civilista, a minha live sobre pandemia e coronavírus, em que eu falo exatamente do caso fortuito e força maior como causas que excluem a responsabilidade civil, tá? Então, nesse ponto, eu remeto vocês para aquela minha outra live. Todavia, dentro do caso fortuito da força maior, eu vou mencionar algo que eu não pude mencionar na live do coronavírus, tá? Eu quero lembrar vocês, que o STJ já pacificou o entendimento de que assalto em coletivo, assalto em ônibus, por exemplo, assalto em coletivo, equipara-se a um fortuito externo, isentando o transportador de responsabilidade civil. Tá? Então põe na cabeça de vocês isso agora. O STJ já firmou o entendimento de que o assalto em coletivo, exemplo, o assalto você está no ônibus, você foi assaltado. Eu me lembro de um amigo meu que ele dizia assim para mim, Pablo, há muitos anos isso, ele trabalhava no norte do estado, tem muitos anos, quero frisar. Ele falou, Pablo, eu sempre levo R$30 no bolso, porque eu vou ser assaltado. Na área que meu ônibus circula, há muitos assaltos, eu vou ser assaltado. Eu falei, como é? Você anda com 30? Eu ando com R$30. É uma espécie de taxa assalto. Se me assaltar. Parece piada. Um dia o ônibus dele foi parado. Os assaltantes sentaram. Ele lá no fundo do ônibus tirou os R$30. É uma coisa até estranha. Ele contando pra mim, ele parecia dizendo, eu estava lá pra, tipo assim, para pagar minha taxa, né? Tipo assim, um negócio estranho. Peguei os R$30. O assalto não se consumou, e aqui vai a minha homenagem aos heróis da Polícia Rodoviária. São heróis, doutores, estadual e federal. São heróis. Os heróis da Polícia Rodoviária, federal e estadual, que impediram o assalto. Mas ele estava lá para pagar. Se há o assalto no ônibus, e esse amigo meu depois, tá? Ele pretende demandar a empresa de ônibus, ele vai demandar a empresa de ônibus. O STJ diz não. O STJ já firmou o entendimento, eu vou inclusive citar um julgado olha só, um julgado aqui, o agravo regimental no RESP 823-101 do Rio de Janeiro. Olha só esse julgado. A segunda sessão desta corte firmou o entendimento de que, não obstante a habitualidade da ocorrência de assaltos em determinadas linhas, é de ser afastada a responsabilidade da empresa transportadora por ser fato estranho à atividade fortuita externa. Então, repetindo, assalto em coletivo, o STJ já afirmou o entendimento de que, havendo, repito, assalto em coletivo, a transportadora, a empresa de ônibus, não tem responsabilidade civil perante o passageiro, porque ela também é vítima da falta de segurança pública. Tá? Essa posição não é minha, do STJ, já pacificada e firmada no Superior Tribunal de Justiça. Então, caso fortuito e força maior, eu destaco esse ponto para vocês, remetendo vocês para aquela live que eu fiz, porque eu falei muito de caso fortuito e força maior lá. Muito bem. Legítima defesa e estado de necessidade, já vimos. Exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Caso fortuito e força maior, mas também é causa excludente de responsabilidade. A culpa exclusiva da vítima. Veja só, isso é muito interessante. A culpa exclusiva da vítima também pode, rompendo o nexo causal, resultar na isenção de responsabilidade. E é uma causa muito usada, inclusive, no âmbito do direito do consumidor, a culpa exclusiva da vítima. Vocês sabem disso. A culpa exclusiva da vítima pode isentar o réu de responsabilidade civil completamente. Completamente. Eu me lembro que há muitos anos um grande professor contou numa palestra que nos Estados Unidos alguns aparelhos de micro-ondas, né, estavam vindo com aviso grande na caixa dizendo: não serve para secar animais domésticos. Por quê?
Meu Deus, eu não vou. É para chorar. Alguém lavou o cachorrinho ou o gato, botou com pressa. Pô, tem que enxugar o cachorro. Mas pera lá. Se eu botar no micro-ondas 5 segundos, dá uma secada legal. Pegou o pobre do cachorrinho, botou no micro-ondas, o cachorrinho foi rodando. 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 Puff, matou o cachorro, meu Deus. Matou o cachorro. Então algumas empresas estão passando a estampar o aviso. Eu vi numa palestra isso. Por que eu estou pegando esse exemplo? Quando você compra, agora um exemplo mais factível, você compra um eletrodoméstico, já percebeu que em muitos casos, no fio de energia, existe um adesivo grande dizendo 110 volts. Porque se você pegar e botar em 220, não adianta você querer ingressar em juízo, pleiteando demandando o fornecedor, querendo indenização. Culpa exclusiva da vítima. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade. Um outro exemplo bem atual, bem importante, tá? Você está guiando o seu carro, velocidade adequada, faróis acesos. A passarela está acima da sua cabeça. O pedestre quer passar pelo meio da estrada. Aí acontece um atropelamento. Aí o pedestre ingressa com a demanda contra você, pedindo indenização pelo dano moral, dano estético, dano material. Você vai alegar culpa exclusiva da vítima. Havia uma passarela, havia uma cerca no meio da estrada. Aqui em Salvador, há um ponto na chegada da cidade que é a cerca. Em alguns pontos, os pedestres querem rasgar a cerca, quebrar. Então, se há um atropelamento numa circunstância dessa, em tese, se ficar demonstrado, você estava guiando o seu carro na velocidade adequada, havia uma passarela, uma faixa de pedestre, e há um atropelamento porque o pedestre, de forma completamente negligente, foi atravessar no meio da... Culpa exclusiva da vítima é o fundamento que você vai usar. Porque rompe o nexo de causalidade. Ah, Pablito, mais uma dúvida. E se o juiz entender que o comportamento... Essa pergunta é boa. Essa pergunta é prática. Se o juiz entender, professor, que o comportamento do pedestre não caracterizou uma culpa exclusiva. Se o juiz entender que houve mais culpa do pedestre e alguma culpa do condutor, ou seja, se o juiz entender que os dois atuaram com culpa, mas o pedestre atuou de forma mais culposa, estou dando um exemplo, podia ser o oposto. O que é que acontece? A causa excludente que eu estou ensinando é a culpa total da vítima. Se o juiz entender que o condutor do veículo teve uma parcela de culpa, ele vai aplicar o artigo 945 do Código. Anote aí. Existe um artigo no Código Civil que permite compensação de culpa. Então, quando numa demanda as duas partes, estou falando, claro, de demanda de responsabilidade subjetiva, quando as duas partes atuam com culpa, o 945 do Código Civil pode fazer com que o juiz reduza a indenização. Olha, o pedestre vai ter direito à indenização, mas não vai ser no valor cheio que ele pretendia. Porque, segundo o juiz, ele atuou com alguma culpa. Então o juiz indeniza o pedestre, reduzindo um pouco a indenização, por exemplo. Não é o caso da culpa exclusiva. Na culpa exclusiva, vou dar outro exemplo, até mais fácil de entender. Você está guiando o carro, o cidadão estava completamente embriagado, estava bebendo porque terminou o namoro e se joga na frente do seu veículo para se matar. Culpa exclusiva da vítima. Aí, neste caso, rompido o nexo jurídico de causalidade, o resultado é que você não irá indenizá-lo em nada, numa circunstância de culpa exclusiva. Tá claro, não tá isso? Muito bem. E, finalmente, além da culpa exclusiva da vítima, também é causa excludente de responsabilidade civil. Agora vem a melhor parte da aula, tá? A melhor parte da live é essa. O fato de terceiro. Porque as pessoas não estudam muito isso. Eu fico tão feliz, doutores, quando eu falo uma coisa que eu sei que vai ajudar vocês isso aqui. Vai ajudar vocês. Aproveito para mais uma vez agradecer as várias mensagens. Não pude responder todas que eu recebi. E aos amigos que pediram o programa do curso de pós, em que eu dou várias aulas. Quem quiser receber, pode escrever para mim, pablostoso@gmail.com. Estou mandando, inclusive, com uma aula de uma versão anterior da pós, gratuita minha.
de 2 horas, porque é uma versão anterior da pós, tá certo? Meu e-mail, quem quiser receber o programa e quem sabe ser meu aluno um dia, será uma honra para mim, pablistose@gmail.com. Mas veja só, fato de terceiro, veja só, falamos da legítima defesa e do estado de necessidade. Não vai embora não, a melhor parte é agora, confia em mim, confia em mim. Falamos da legítima defesa e do estado de necessidade. Falamos do exercício regular de direito e do estrito cumprimento do dever legal. Falamos do caso fortuito da força maior, que eu remeti vocês a outra live. Falamos da culpa exclusiva da vítima, tá? De forma objetiva, fundamentada e com neurose de clareza. E eu deixei o melhor para o final, o fato de terceiro. Poxa, professor, eu não conheço muito isso. Como assim fato de terceiro? Preste atenção. A atuação causal de um terceiro também pode romper o nexo de causalidade, isentando o réu de responsabilidade civil. Então, o fato de terceiro também é uma causa excludente de responsabilidade civil. O fato de terceiro, repito, a atuação de terceiro também é uma causa excludente de responsabilidade civil. Vamos lá. Existe um filme que eu nunca assisti, tá? Porque eu nunca quis assistir pela história que está por trás do filme. O filme se chama O Corvo. Quem estrelou o Corvo, acho que na versão original, foi Brandon Lee, o filho de Bruce Lee. Gente, eu ouvi dizer que Brandon Lee, se eu li, eu não sei assim, se realmente aconteceu assim. Ele morreu nas filmagens. Ele morreu nas filmagens. Uma cena de tiro, tá? Alguém contracenava com ele, exemplo, você contracenava com Brandon Lee, você pegava uma arma e dava um tiro nele. Só que aí, um terceiro colocou na sua arma, você é ator, munição de verdade. Mataram o filho de Bruce Lee, gente. Mataram o filho de Bruce Lee. Mataram ele, mataram. Aí, vamos imaginar que os sucessores dele ingressaram com a demanda contra você, que contracenava com ele. Você vai alegar em defesa fato de terceiro. Você vai alegar que o responsável pelo almoxerifado da filmagem, um terceiro, colocou a munição de verdade. Vocês estão entendendo? Você pode alegar fato de terceiro, que a atuação causal de um terceiro resultou no dano antijurídico. Ou seja, certamente, se os sucessores de Brandon Lee demandaram o ator que contracenava com ele, que deu tiro, sem saber, esse ator deve alegar em defesa fato de terceiro. O fato de terceiro, ele é muito invocado, olha só o exemplo que eu vou dar agora, tá? Ele é muito invocado no campo dos acidentes de trânsito. Por quê? No campo dos acidentes de trânsito, veja só, no campo dos acidentes de trânsito, é muito comum ocorrer um engavetamento, né? É muito comum ocorrer um engavetamento, tá? Aí vamos imaginar o seguinte, você entender isso aqui de forma muito clara, certo? O carro do meio, esse aqui, o amarelinho, é o seu carro, certo? Aqui na frente, o carro de Patrick sou eu tô aqui na frente, certo? Ok, tá aqui. Você tá parado, tá parado. De uma hora para outra, vem lá de trás o carro de Pai Mei, lembra de Pai Mei, né? De Kill Bill. Vem o carro de Pai Mei e, colide com o fundo do seu carro, arremessando o seu carro para frente. Ó o que vai acontecer aqui, Seu carro arremessado para frente, você involuntariamente é jogado para frente, seu carro abalrou o fundo do meu carro, o carro de Patrick. Se Patrick demandar você vai alegar fato de terceiro. Presta atenção. Porque, raciocine comigo. Raciocínio. Você tá parado. Vem de trás o carro de Pai Mei, colide com o seu fundo, você é arremessado para frente, é o engavetamento. Houve alguma atuação sua voluntária? Não. Você estava atuando como no estado de necessidade, se desviando, não é estado de necessidade isso aqui. Você é arremessado como se fosse um projétil. E o seu carro colide com o fundo do carro de Patrick. Se Patrick demandar você
você vai alegar em defesa fato de terceiro, imputando a responsabilidade a pai MEI. Porque você atuou como se fosse um projétil. Por isso que houve um concurso público que perguntou o que era a teoria do corpo neutro. Teoria do corpo neutro é exatamente o que eu estou lhes explicando. A teoria do corpo neutro, ela é, em verdade, uma expressão que vai caracterizar essa situação em que alguém é involuntariamente arremessado contra uma outra pessoa ou um patrimônio como se fosse um corpo neutro. Nesse caso, se o dono deste carro for demandado, ele vai alegar em sua defesa que ele atuou como se fosse um corpo neutro. Ele vai imputar a responsabilidade a quem? Ao condutor do veículo de trás, que deu causa voluntária ao arremesso. Ou seja, você que é o condutor do veículo do meio, vai alegar em defesa fato de terceiro, ou teoria do corpo neutro, nesse caso. Leiam depois o RESP 54444 de São Paulo, um dos melhores julgados que eu já vi do STJ, que explica para você essa hipótese do fato de terceiro. O sujeito que é arremessado para fora da estrada por um caminhão não pode ter responsabilidade civil, porque ele não está atuando como no estado de necessidade, em que ele desvia, não, ele é jogado, ele é involuntariamente arremessado. Então, nesse caso, este condutor que é arremessado contra alguém, se for demandado, poderá alegar fato de terceiro. RESP 54444 de São Paulo. E eu fecho minha live, eu disse o melhor é para o final, eu fecho com chave de ouro. Porque eu falei muito sobre responsabilidade, falamos sobre as causas excludentes, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, caso fortuito força maior, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro. Eu vou fechar com chave de ouro aqui agora, lhes trazendo uma questão prática muito interessante, que tanto pode cair num concurso como na sua advocacia. Não vai embora não, melhor vem agora, confia em mim. Confia em mim. E obrigado pela imensa audiência, meus amigos. Veja só, há muitos anos, a melhor parte vem agora, eu namorava com minha esposa ainda. E reservei um restaurante aqui em Salvador maravilhoso, que ficava na beira do mar. Não me lembro se era dia 12, dia dos namorados. Eu quis fazer como a gente fala, uma gracinha, né? E eu me lembro que eu tinha acabado de comprar um carro. Eu nunca fui de trocar carro, nunca. Mas eu estava todo feliz. Eu era novo, viu? Eu já era formado, já era magistrado. Eu ingressei na magistratura com 24 anos, muito cedo. Aí eu comprei o carro, estava todo feliz. Eu me lembro que eu reservei esse restaurante e eu fui pegar minha namorada, que é minha esposa. É você, é Bela, para não achar que é outra pessoa. Eu fui de blazer. Imagine, Salvador, um calor, e eu saí de blazer, todo parecendo um 2 de ouro. Eu estou guiando meu veículo, ouça essa história, vou fechar com chave de ouro, esse ensinamento final é o melhor. Quando eu subi uma ladeira, havia uma blitz da polícia militar. Eu nunca vi uma blitz daquela, parecia, devia ter um batalhão inteiro de policial. Eu fui parado, né? Fui parado, o policial pediu que eu saísse do carro, eu saí do carro, e aí pediu que eu levantasse, ficasse de pé assim, eu fiquei, ele me revistou, me apalpou, aí um amigo meu, você não se identificou como juiz? Eu falei, não. Fiquei, nada, estava com um cidadão ali, fui apalpado, fiquei calado lá, como cidadão, como qualquer cidadão ali. O problema é o seguinte, o policial falou, o documento do carro. Rapaz, gente, eu fui procurar o documento do carro novo, e eu sou tudo organizadinho, eu não achava o documento do carro, comecei a ficar nervoso. Eu sei que eu fiquei meia hora, e a minha namorada esperando. Eu achei a nota fiscal do carro, o carro era novo. Eu acho que hoje em dia você não pode mais guiar o veículo com nota fiscal do carro, tem que ser para casa ou para o Detran. Na época, eu não me lembro se a regra era diferente, eu sei que o policial, vendo que o carro era muito novo, não sei se tinha 30 dias, ele me liberou. No final, quando já estava regularizado, eu me identifiquei. Ele falou, doutor, por que você não falou que era juiz? Eu falei, não, doutor, eu falar que eu sou juiz, eu estou como cidadão aqui, como qualquer outro. Juiz não é Deus, tá? Aí tudo bem, fui pegar minha namorada.
Gente, eu fiquei tão triste, fui jantar meio, poxa, perdi o documento do carro. Minha esposa fala, era namorada, né? Mas Pablo, poxa, cadê esse documento? Eu falei pra ela, esse é o problema, eu não sei. Mas o documento estava no carro. Eu procurei no carro inteiro, com a polícia, procurando o documento do carro. Muito bem, fui tirar a segunda via do documento do carro, então. No dia que eu fui tirar a segunda via do documento do carro, hoje em dia não, melhorou muito, você tem o saque, tem o atendimento eletrônico, mas na época, aqui no estado, há muitos anos isso, quando a gente ia no Detran, não sei se seu estado era assim, por exemplo, eu tinha que ir no Detran tirar a segunda via, só de eu saber que no dia seguinte eu tinha de ir no Detran, eu ficava triste, porque eu sabia que eu ia esperar, quero frisar, foi há muitos anos isso, e melhorou muito, o atendimento eletrônico, etc. Quando eu cheguei lá no Detran para tirar a segunda via, eu sentei, como eu tinha que ter tempo, né, para esperar, uma senhora sentou de meu lado. Ela começou a chorar. Chorar, achei estranho aquilo. Eu acho indelicado a gente chegar assim, tá chorando por quê? Eu não posso fazer isso. Mas como eu tinha tempo lá, né, comecei a puxar papo com ela. Ela estava chorosa. Falei, senhora, o que é que aconteceu? Ela fez assim, não, senhor, é que eu cheguei aqui e eu estou muito preocupada porque eu vendi o meu carro e eu assinei o documento de transferência em branco, todo mundo faz isso, e dei em confiança ao comprador para que ele colocasse o veículo em nome dele no Detran, e ele não fez isso. E eu comecei a receber infrações em meu nome. E o funcionário acabou de me dizer aqui agora, o estagiário, não sei quem atendeu ela, que se ele causar um acidente e matar alguém, eu posso ser responsabilizado. A mulher estava desesperada. Desesperada. Eu parei, eu fiz assim, dona fulana, a senhora sabe o que é uma súmula? Ela, como é, senhor? Eu falei, tá, eu vou tentar te explicar. Norma jurídica. Robson Crusoe morava sozinho numa ilha. Comecei a bater um papo, bem light. E numa ilha, assim, eu disse, aí, enquanto ele morava só na ilha, o fenômeno do direito não existia. Quando apareceu um indígena chamado Sexta-feira, eles começaram a criar regras. Eu comecei a falar sobre regra, de forma bem didática, né? Aí eu cheguei numa súmula e disse assim, olha, acalme o coração da senhora. Porque existe um entendimento sumulado pelo STJ, que é um Tribunal Superior, enunciado 132, no sentido de que a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Então, não precisa falar nada com o rapaz que lhe atendeu. Acalme o coração da senhora. Existe um entendimento sumulado da STJ de que a ausência de registro no Detran, tá, não implica a sua responsabilidade, a senhora, que é a antiga dona do veículo, por dano derivado de acidente causado pelo novo dono, por uma razão. O que opera a transferência de guarda da coisa não é o Detran, é a tradição, é a entrega. Ela ficou tão pacificada, e antes que você me pergunte, Pablito, e as infrações administrativas? Se você consultar o recurso especial 171-5852, você vai ver que o STJ, até mesmo no que se refere a infrações administrativas, tem mitigado uma regra do Código de Trânsito quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição por terceiro, ou seja, até mesmo no que tange a infrações que estão chegando em nome do antigo dono, o STJ dá um espaço de defesa para que a responsabilidade seja exclusiva do novo dono, mesmo que não tenha havido a transferência no Detran, tá? Mas fecha o parêntese, porque o medo dela não eram as infrações, era um acidente. Senhor, e se ele matar alguém, eu vou ser responsabilizado? Eu falei, não, senhora, súmula 132 do STJ, a ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. E repito, mesmo no que tange a infrações cometidas pelo novo dono que não colocou o carro em nome dele, consultem o RESP 171-5852. Essa senhora ficou numa calma, numa paz tão grande quando ela ouviu aquilo. Eu me arrepio, doutores. Porque é como se o universo tivesse me colocado do lado dela, uma coisa meio efeito borboleta.
Tá? O Dark, que é um seriado sensacional que tem na Netflix. O tempo, a mão de Deus, tá? Me colocou do lado dela, a mão divina. Eu tenho certeza, doutores, é nisso que eu acredito, é nesse bem que eu acredito. Porque a palavra de conforto que eu dei ela, dizendo assim, senhora, a senhora está protegida pela súmula 132. Aí vem um detalhe final. Eu tirei minha segunda via, fiquei minha manhã inteira lá no Detran. Quando eu subi no mesmo carro, meu carro novo na época, eu sentei, me preparei para dirigir. Eu tinha uma mania antigamente. Vou até abrir meu coração a vocês. Antes de dirigir, eu sempre penteava o cabelo. Não me pergunte por quê. Eu ia dirigir e penteava o cabelo. Eu pegava uma escova e ia pentear cabelo. Ok, sentei, fui pentear cabelo. Quando eu puxei a escova, o documento do carro caiu em minha mão, doutores. E eu havia procurado no carro inteiro aquele documento. O documento que eu havia perdido. Então, de alguma maneira, aquela angústia que eu senti por haver passado aquela situação, quando tudo passou, eu voltei para trás e disse, meu Deus, como o Senhor é sábio. Como nós, às vezes, não conseguimos enxergar que certas situações de angústia estão nos reservando um bem muito maior. E naquele caso, o bem foi o bem para aquela senhora. E com certeza, fazendo o bem para ela, eu fiz o bem para mim mesmo. Porque eu perdi o documento para ajudá-la. E quando eu ajudei, eu encontrei aquilo que eu estava procurando. E mais do que isso, eu fiz um bem para uma pessoa e com isso, fiz um bem a mim mesmo, meus queridos amigos do coração. Um grande abraço para vocês. Uma alegria esse sábado estar com vocês aqui. Até a nossa próxima live. Ó. Um beijo no coração de vocês.